98.3, Gravatal, Santa Catarina. Agora, na Porto Gravatá, pergunte ao doutor. Dúvidas sobre doenças, tratamentos, saúde e bem-estar? Pergunte ao doutor com Carlo Hackman, médico de família. Muito bem, 10 horas e 5 minutos, Dr. Carlo Hackman, prazer em recebê-lo novamente, né? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Kelvin, bom dia a todos os ouvintes, um feliz 2018 a todos, estamos retornando com 4 perguntas ao doutor. Que foi um sucesso, né, Fernando, no ano de 2017 e a gente espera dar continuidade, eu sou bem otimista, assim, excelente, com certeza, né? Acho que foi um sucesso mesmo. Com certeza mesmo. Né? E a gente espera dar continuidade esse ano, né, com as nossas conversas de segunda-feira de manhã, começando a semana aí, esclarecendo dúvidas de saúde, temas atuais, temas que são recorrentes e falando de saúde, bem-estar, práticas saudáveis de saúde, temas como que a gente vai acabar comentando hoje, que está em voga aí na mídia, febre amarela. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e já se tornando um momento já tradicional na nossa Que bom, rádio. que ótimo, né? Bom, doutor, vamos começar exatamente por essa questão da febre amarela. O que me chamou muita atenção, para te falar a verdade, né, foi a loucura que foi a corrida que foi aos postos, principalmente de São Paulo, Rio ontem. O Rio era um absurdo, as pessoas quebrando, depredando o patrimônio público, né, jogando crianças por cima de portão. Mas jogando mesmo a criança, e tu fica impressionado, meu Deus do céu, que loucura, né? É realmente assim assustador essa preocupação que devemos ter com relação à febre amarela? É importante a gente fazer várias reflexões sobre isso. Eu vou tentar falar de forma bem tranquila, com calma, abordando vários aspectos desse cenário. Para mim é um tema que eu gosto muito, né? Eu tive 3 vezes na Amazônia, Fernando. 2 durante a minha formação, ainda quanto estudante, e uma depois como médico, trabalhando em projetos diferentes, como estudante de medicina, como médico, né? Depois foram 3 viagens para lá e tive a oportunidade de vivenciar várias dessas chamadas doenças tropicais. Nunca peguei febre amarela, mas pude acompanhar de perto, né, pessoas inclusive que tiveram febre amarela, estavam em tratamento. É uma doença importante, a gente precisa falar sobre isso, assim como vivenciei situações de malária, leishmaniose, até uma das doenças mais raras assim da gente ver. Um caso eu pude acompanhar em Porto Velho, num hospital que se chama Centro de Medicina Tropical, que é a raiva humana, que é inexistente para nós aqui na região sul, ainda no norte do país e no nordeste. Existem alguns casos, é uma doença bastante grave. Bom, mas a febre amarela, primeiro entendendo o que é a febre amarela. A febre amarela é uma doença causada por um vírus, né? E ela não é transmitida diretamente de um ser humano para outro, né? Ela precisa de um vetor para ser transmitido esse vírus. Um vírus, assim como a dengue, chikungunya, zika, que a gente falava ano passado. E ela é uma doença que ela é viral, né? E ela se manifesta de forma muito semelhante como a dengue, né? Ela é uma doença chamada bifásica, tem 2 fases. Grande parte das pessoas podem evoluir com o vírus da febre amarela de forma benigna. A pessoa passa por um quadro viral, porque é uma doença viral, então pode dar um mal-estar. Ela geralmente se manifesta como uma febre alta nos primeiros dias, em torno de 3, 4 dias depois que uma pessoa se contamina com esse vírus. Febre alta, dor pelo corpo e tal, mas ela pode parar por aí. Em casos mais graves, né, então por isso que é bifásica, né, numa segunda fase, já alguns dias depois, 4, 5 dias depois, o quadro pode ir piorando. A doença ela se instala principalmente no fígado, que é o que acaba levando ao quadro de icterícia, que é o amarelão, por isso que o nome dela, febre amarela, né, e aí ela é uma doença que neste momento, né, numa segunda fase, ela é uma doença grave. Quando a gente fala de doença grave, Fernando, a gente está falando de uma doença que tem em torno de 40% a 50% de letalidade. Esse conceito é um conceito muito importante. É um conceito que é o seguinte: quando a gente diz que uma doença tem 40% de letalidade, significa que de cada 10 pessoas que tiverem essa doença, 4 acabarão falecendo em decorrência disso. Então é uma letalidade muito alta, né? Então ela é uma doença grave e tal, mas que em princípio ela vem controlada.
E ela se apresenta também, e aqui nós vamos chegar na resposta, né, e o que está acontecendo nesse cenário. Ela se manifesta também como duas formas. A forma urbana, né, e a forma silvestre. A forma urbana, o último caso de febre amarela urbana, ele data de 1942. Felizmente, a gente tem bloqueios e medidas de saúde pública que acabaram evitando a transmissão da febre amarela de forma urbana, na forma urbana. Eu já vou explicar o que é isso. E a forma silvestre é, sim, a contaminação, geralmente através de um mosquito que foi lá e picou um hospedeiro, que era geralmente um macaco, né, que vive em áreas de floresta, em áreas rurais e áreas de floresta. E esse vírus que veio do macaco, esse mosquito ao picar um ser humano que geralmente visita uma área dessa, silvestre, uma área de floresta, ele se contamina com o vírus da febre amarela, mas ela é considerada silvestre. A forma urbana seria este mesmo indivíduo que se contaminou lá na floresta, volta para o seu local da cidade, né, e vem para São Paulo, vem para o Rio de Janeiro, vem para Belo Horizonte, né, eu falo dessas regiões porque lá é uma região endêmica. Ele volta para a cidade e aí, se ele encontra com o mosquito, que é o mesmo da dengue, o Aedes aegypti, que pica alguém e aí pica uma outra pessoa, essa seria uma transmissão urbana. Só que essa transmissão a gente não tem desde 1942. Tá? Bom, por que não tem? Porque os setores de vigilância epidemiológica das secretarias de saúde, tanto dos municípios quanto dos estados brasileiros, eles têm que ir monitorando a existência de possíveis casos, principalmente em macacos, ou seja, casos silvestres, e a partir dali realizando bloqueio vacinal daquela região para evitar a transmissão. E aí, sempre que surgem medidas como essa, a gente teve um caso identificado no final do ano passado, né, de um macaco em São Paulo, na cidade de São Paulo, né, na região norte, parece, da cidade, e já começa toda uma polêmica e um estado de pânico e de correria em busca da vacina. A tua pergunta é isso mesmo? Eu tenho que responder de forma muito tranquila. Primeiro, para nós aqui, nosso cenário, Gravatal, Tubarão, nossa região, nós não estamos em área endêmica, né? A gente não tem nenhum caso descrito aqui perto, então ninguém daqui precisa sair correndo para se vacinar com relação à febre amarela. Para eles que moram lá, o cara mora na cidade de São Paulo, ele mora num apartamento em algum bairro do centro de São Paulo, essa pessoa não tem nunca foi para uma área silvestre, para uma área de floresta, ele está lá, ele não está exposto ao risco de transmissão ali, né? Quem é que vai estar exposto ao risco de transmissão? Quem tem ido para áreas silvestres, nessas regiões que hoje são endêmicas, né? Ou então agora pessoas dos bairros próximos aonde foi identificado, né, alguns casos já. E a partir dali a Secretaria de Saúde vem realizando o bloqueio vacinal. Aí tem várias perguntas que pode fazer. Uma é da nossa ouvinte, como é que é a dose ali, em 3 vezes ela pergunta, ela mandou pra gente ontem no grupo, até vou ler direitinho como é que a Luzia Alberton, ela mandou no grupo do Fala Gravatal. Ela falou, sugiro que o doutor esclareça a questão da vacina contra a febre amarela, a questão de dividi-la em 3 doses. É a questão da vacina fracionada que eu ia te perguntar também aqui, né? Isso. Tá. O que acontece aqui? Nós somos, Fernando, um dos maiores produtores de vacina da febre amarela do mundo. Existem 4 grandes laboratórios no mundo. Um deles é o Biomanguinhos, que é um laboratório da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Um dos maiores produtores de vacina de febre amarela do mundo. A vacina é de qualidade, se equivale à vacina de um laboratório privado francês, que também produz a vacina. Então, assim, a gente tem vacina de qualidade. O Ministério da Saúde faz encomendas para Biomanguinhos, 20 milhões de doses para esse ano, encomendou 50 milhões de doses da vacina da febre amarela, porque trabalha nessa lógica de fazer o bloqueio. E aqui vai a primeira pergunta. As pessoas podiam perguntar assim, mas por que então, doutor, não vacina de uma vez por toda a população? Toda a população do Brasil. Vamos vacinar toda a população do Brasil, acabou essa dúvida. Então, é importante a gente responder sobre isso, porque assim, quando a gente fala de vacinação populacional, de uma medida de estratégia populacional, a gente tem que levar em conta os riscos das coisas, né, dessas medidas. Certo. A vacina da febre amarela, ela é uma vacina eficaz, ela é importante de se usar em casos de epidemia, né, o aumento do número de casos, mas ela tem seus riscos.
Em torno de 1 para 400 mil doses da vacina aplicada, a gente pode ter um caso semelhante a uma febre amarela. Olha esse número, 1 para 400 mil. Tá? Aí a pergunta é, por que a gente não vacina toda a população? Hoje no Brasil, em torno de 40% da nossa população, Fernando, já é vacinada para febre amarela. Tá? Nós somos 200 milhões de pessoas, então em torno de 80 milhões já são vacinados para febre amarela. 120 milhões de pessoas não são vacinadas para febre amarela. Nós precisaríamos vacinar 120 milhões. Pessoal, em 120 milhões de vacinas, se a gente tem um caso grave, uma complicação dessa vacina, que é feita por um vírus vivo atenuado, né? Ou seja, ela pode manifestar a doença, ela pode manifestar sintomas semelhantes à doença, 1 em cada 400 mil vai ter um caso. Em 120 milhões serão 300 casos de febre amarela, numa situação em que, se não houver epidemia, não existe um risco tão alto de um número assim, né? No ano passado, que a gente teve um alerta sobre isso, foram 4 casos. Então, essa é a primeira resposta. Por isso que não se vacina todo mundo. E se opta por essa questão de fazer bloqueios, né? E talvez um dia a gente chegue a toda a população realmente vacinada. Porque, de uma certa forma, o vírus ele vai migrando. Esse vírus que está sendo identificado ali no Sudeste, alguns estudos mostram que foi o mesmo vírus que em 2013, né, causou quadros de febre amarela lá na região de Manaus. Então vejam como ele vai andando pelo país, porque ele é transportado pelas pessoas, por nós, né? As pessoas migram, vão de lá para cá e tal. Então talvez um dia a gente chegue à vacinação de todas as pessoas, mas neste momento a melhor estratégia é trabalhar por bloqueio. E aí vem a pergunta da nossa ouvinte, por que o fracionamento da dose? Aí é uma questão de necessidade pública e de demanda, né? Só a cidade de São Paulo tem 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas vivendo na cidade de São Paulo. Seriam 20 milhões de doses de vacina num país, né, num ano em que o Ministério da Saúde se planejou para que a Biomanguinhos produzisse 50 milhões de doses. Então só a cidade de São Paulo seriam 20 milhões de doses. Um estudo conduzido lá pela Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, a ENSP, há 8 anos atrás, mostrou que se nós usarmos 1/5 da dose da vacina, a gente obtém o mesmo efeito imunológico. É isso mesmo. O estudo mostrou que, feito há 8 anos atrás, se nós usarmos 1/5 da dose da vacina, nós temos o mesmo efeito imunológico, a mesma eficácia de proteção. Outra informação importante que eu tenho para passar para vocês é que, conforme os dados desses estudos da Organização Mundial de Saúde, a pessoa que foi vacinada uma vez já está protegida. Uma vez. Não tem aquela história de 10 anos, passou de 10 anos. Não é necessário fazer reforço. Se você foi vacinado para febre amarela uma vez ao longo de sua vida, você já está protegido. E esse estudo mostrou que 1/5 da dose já causa a imunidade. Né? As pessoas foram revisitadas 8 anos depois nesse estudo, foram feitas sorologias para ver se elas ainda estavam imunes e tinham anticorpos, e os dados mostraram que sim, que elas tinham anticorpos contra o vírus da febre amarela. Então, como eficácia de saúde pública, como estratégia de saúde pública, se adota num momento de maior necessidade, maior demanda da vacina, essa estratégia da dose fracionada, porque vai proteger, né, a população da mesma forma. Então o cenário é esse. Quanto à pergunta, né, das pessoas se abarrotando nos postos de saúde, na verdade, se você mora numa dessas áreas, não é o nosso caso aqui, mas falando lá pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, para quem mora nas regiões onde foram identificados alguns casos, é muito importante que sim, visitem o centro de saúde, atualizem a sua questão vacinal, principalmente se nunca fez a vacina. A pessoa já fez a vacina para febre amarela há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Não precisa ir até o posto de saúde para fazer a vacina novamente. E a estratégia de fracionamento é para que se tenha doses para atingir toda a população, e ela se demonstrou por estudos ser tão eficaz quanto a dose cheia, no caso, né? Então, para vocês entenderem isso, seria basicamente por aí. Eu não moro em área endêmica, tranquilo, pessoal. Agora, eu vou viajar para uma área endêmica,
Busque a vacinação com 10 dias de antecedência para que dê tempo de você, né? Porque a vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado, então o teu organismo vai reconhecer aquele vírus e vai começar a produzir anticorpos em 3, 4 dias, inclusive podendo causar um quadro semelhante a uma infecção viral ali, porque é um vírus vivo atenuado. Né? Bom, a pergunta é exatamente essa, né? A pessoa que já tomou a dose, então, ela já tomou no passado, 5 anos atrás ainda, continua valendo, né? Continua valendo. Esses dados eles foram definidos por estudos, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, não é uma questão de economia, quem possa pensar assim, estão querendo economizar nas vacinas. Não, vacina é uma coisa séria, pessoal, inclusive quem paga as vacinas somos nós todos, brasileiros, né, em decorrência dos nossos impostos. Então a gente tem que lidar com isso de forma cidadã também, né? A gente tem que usar de forma racional. Usar se for necessário, fazer os bloqueios nas regiões que são indicadas, né? Se os estudos estão mostrando que com uma dose menor, né, se obtém o mesmo resultado, isso não está sendo feito assim para, tipo, vamos dar um jeitinho aqui e resolver. Sim, é uma forma de racionalizar o uso, né, da vacina, mas não é feito assim no oba-oba, né? Tem estudos que mostraram isso, tem estudos que mostram que uma dose na vida já é o suficiente para proteger a pessoa e é por aí. E quanto a por que não vacinar todo mundo, é aquilo que eu expliquei, eu volto ao tema. 1 em cada 400 mil doses, a gente tem um caso grave de febre amarela. Então, se a gente vacinar 120 milhões de pessoas, porque tem uma estimativa que em torno de 80 milhões de brasileiros já estão vacinados. Nós somos 200 milhões. Para vacinar todo mundo, a gente precisaria aplicar mais 120 milhões de doses. Em 120 milhões, a chance de eu pegar um quadro grave de febre amarela, se eu for lá fazer uma dose, é muito rara. 1 em 400 mil. Só que se eu vacinar 120 milhões, eu tenho 2,5 casos para cada milhão. Em 120 são quase 300 casos. Num cenário em que, se a gente não tem epidemia, a gente tem menos de 10 casos no ano. Agora a gente está tendo um número maior, aí se aplica. Então não tem que ter essa preocupação assim, de as pessoas estão receosas até de viajarem em São Paulo. Se não for para o interior, se não for para o meio da mata, se não for para o interior, né? para o meio da mata, para uma área silvestre, né, uma área de floresta, não tem que ter essa preocupação. Tem que ter a preocupação... Tanto São Paulo, Minas Gerais e Rio. Exatamente. Espírito Santo também. A gente está tendo um número maior, né? Daí tem várias discussões, inclusive surgiu uma discussão do desequilíbrio do ecossistema causado pelo acidente lá, né, de Mariana, né, que inclusive acabou afetando a fauna da região. Acabando com os sapos. Que comem os mosquitos. São os predadores naturais do mosquito. Exatamente, o raciocínio é por aí. Os sapos são predadores do mosquito né, e acabou aumentando um pouquinho. Tem toda essa discussão. Mas é na área silvestre. Eu repito esse dado. Nós não temos, desde 1942, nenhum caso de febre amarela urbana no Brasil. Por que isso? Porque tão logo são identificadas situações como essa, as vigilâncias epidemiológicas dos estados, dos municípios afetados fazem bloqueio vacinal nessas regiões, que se demonstra ser a melhor estratégia. Bloqueios vacinais nas áreas afetadas. Vacinar todo mundo, a gente coloca em risco uma série de pessoas que não estão em risco. Por exemplo, nós aqui em Gravatal, em Tubarão, na nossa região, nós não estamos em risco. Se começam a nos vacinar indiscriminadamente, a gente corre o risco de um número pequeno, mas considerável, de pessoas vir a ter complicações em decorrência da vacina. Quanto que, se não fizesse essa vacinação, esse número seria 0. Então, a opção nesses lugares é de não vacinar, né? Eu queria que isso tudo ficasse claro. A vacina é produzida lá na Biomanguinhos, que é o laboratório da Fiocruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E essas são informações principais, né? Se a gente morasse numa área endêmica, né, aqui no nosso estado, assim, se teria alguma área mais endêmica, seria o nosso oeste, né? O oeste é uma área de um pouquinho maior preocupação, porque ainda teve alguns casos de febre amarela silvestre lá descritos em outros anos. Mas não é o caso para nós nesse momento, e a correria lá nessas cidades
se justifica mais para áreas onde foram identificados alguns casos. O exemplo que fizeram em São Paulo, o caso identificado foi na zona norte de São Paulo. Eles começaram a fazer um bloqueio na zona norte. A partir dali pode ser que eles até vinham vacinando mais para o sul, mas fizeram um bloqueio lá naquela região onde teve o caso, onde foi identificado um macaco também que morreu no final do ano passado, agora, aqui, há poucos dias atrás. E naquela região eles começaram a bloquear. Pode ser até que vacinem toda a população, né, da cidade. Pois é, a questão é... Ontem eu acompanhava um debate na rede social ali exatamente em razão de que todo ano agora está surgindo um alarde, né, uma epidemia, né? E se isso não é plantado? Não acredito que tenha sido assim, que vai ser plantado, né? A gente acredita que a mídia faz um alarde que não deveria fazer, porque se a gente fizer um comparativo em números reais, assim, não é uma coisa gritante, é uma doença que está sob controle, né? Isso, exatamente isso. Então, assim, com certeza a mídia amplifica, né? Quais são, se existem interesses por trás disso, eu acho difícil. A vacina ela é produzida por um laboratório público nosso, da Escola de Saúde Pública, Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, do Ministério da Saúde, né? Não teria porque essa vacina ela não é comprada de um laboratório privado, né, para a gente pensar assim, tem um interesse econômico por trás disso. É uma doença que não tem tratamento. A gente não falou sobre isso, né? Não existe um tratamento medicamentoso. O tratamento ele é muito mais sintomático, né? Para aliviar os sintomas, mas não existe assim um fármaco. Não, então tá com febre amarela, vai lá e toma isso. E aí eu estou falando isso para pensar assim que pudesse ter algum interesse econômico de algum laboratório por trás disso. As epidemias elas ocorrem, Fernando, ocorreram ao longo de toda a nossa história, né? Tem epidemias históricas aí clássicas, né? Do início do século XX, lá na 1900 e tal. A gente teve ano passado, se falou nos últimos 2 anos sobre dengue, chikungunya, zika, né? Que inclusive são vírus também transmitidos pelo Aedes. E hoje a gente está vivenciando essa situação da febre amarela. O que acontece é que, assim, realmente, a forma de você... É muito perigoso essa questão da geração do pânico, né? Porque quando tu gera pânico na população, tu gera essa corrida desenfreada, as pessoas perdem o controle, né? E acho que a gente tem que, em momentos como esse, tentar raciocinar, trazer o racional, levar em consideração essas informações que eu estou trazendo para vocês, entender onde é que a gente vive, onde é que a gente mora e ficar tranquilo, entender que eu já fui vacinado uma vez, eu estou protegido, entender que essa conduta de fracionar ela é embasada em estudos, né? Estudo feito que mostrou que a dose fracionada tem o mesmo efeito da dose cheia. E é por aí. Algumas dúvidas que existem, a gestante pode vacinar, né? Idoso pode vacinar, pessoa que tem HIV pode vacinar. A gente ouve falar vários boatos, várias coisas sobre isso. Em princípio, a vacinação na gestante ela deve ser evitada, né? Porque é uma vacina de vírus vivo atenuado e não se sabe muito bem qual o efeito que isso poderia causar até de transmissão materno-fetal. Então, a vacina, num primeiro momento, ela deve ser evitada na gestante. E se ela vai para uma área endêmica, na verdade, a melhor estratégia é evitar ir para a área endêmica, né? Gestantes que já moram em áreas endêmicas, né? Inclusive, em algumas situações se faz, Belém do Pará e tal, eles usam no calendário vacinal, mas em princípio é contraindicado em gestante. Criança pode fazer, inclusive as regiões de área endêmica, a vacina para febre amarela já está no calendário vacinal. Não está no nosso calendário vacinal aqui em Santa Catarina ou aqui na nossa região, porque a gente não é área endêmica. Mas em regiões de área endêmica ela está no calendário vacinal e pode ser feita a partir dos 9 meses de idade, né, na criança. E os idosos, em princípio, a partir dos 60 anos se evita a vacina. Não é que não pode vacinar, mas se evita, porque essas complicações elas tendem a ser mais frequentes na população mais idosa. Mas, se o idoso vai para uma área endêmica ou já mora numa região, né, que tá essas aí que a gente tem falado e tem ouvido falar, porque são notícias todos os dias, né, que está tendo alguns casos, aí também deve-se considerar a vacinação nessa população. Essas são as principais dúvidas que tem por ali, né? Por aí.
Certo, a gente está com um pequeno ruído aí na transmissão, né? A Tainá, inclusive, está registrando para a gente aqui. E aí nós estamos tentando contornar problema de aterramento ali no sistema, mas estamos tentando solucionar esse problema técnico. Bom, doutor, trabalhando em cima dos sintomas, né? Nós temos aí dores no peito, no corpo como um tal, mal-estar, náuseas, vômitos e febre, né? Isso é uma doença viral e ela se manifesta como doença viral. Geralmente começa com uma febre alta no primeiro dia. A pessoa foi para uma área lá silvestre, né? E esses casos às vezes se manifestaram, os casos que a gente teve, se manifestaram com a pessoa de volta ao seu local de moradia. O cara mora lá no apartamento em São Paulo, mas quando vai fazer a história clínica e faz ali, o médico faz as perguntas e tal, vai ver que nos últimos 3, 4 dias ele foi visitar um sítio da família não sei aonde, foi para uma pescaria em tal lugar e acabou indo para a área silvestre. Então a pessoa ela tem essa história de ter ido para uma área de floresta, né? Ao retornar, o período de incubação varia de 3 dias, mais ou menos, 2 a 3 dias, ou seja, se infectou, o mosquito picou o macaco, picou ele, e ele volta lá para o seu local de moradia, acaba manifestando um quadro de febre alta, com uns 2 dias mais ou menos do tempo em que visitou um lugar de floresta, febre alta, mal-estar, dores pelo corpo, né? E pode cessar por aí. Quando ela continua, que é aquela coisa da doença bifásica, ela pode ser benigna e tal. Se ela permanecer, esse quadro vai piorando, 3º, 4º dia, né? A pessoa até consegue se manter ali no seu dia a dia, por 2, 3, 4 dias consegue trabalhar, mas chega ali pelo 4º, 5º dia, a febre volta, as dores se intensificam, uma dor forte nas costas, principalmente na região lombar, né? Inclusive, e aí o vírus já está começando a causar lesão, principalmente no fígado, que se manifesta com a icterícia, que é o amarelão, né? Então começa a ficar ictérico. É um quadro semelhante, em alguns, mas mais forte do que o da dengue, mas é semelhante. São vírus semelhantes, né? E aí ela muitas vezes requer internação hospitalar, tem que procurar atendimento, e muitas vezes vai ficar internado por alguns dias, e neste quadro, neste período, é que a doença é grave e tem uma alta letalidade, que eu já havia falado para vocês, 40% a 50%, é uma doença de altíssima letalidade se chegar nesse ponto. Eu não estou falando isso para ficar apavorando ninguém, eu só estou dando as informações, né? Estou dizendo que, inclusive, que a gente tem que levar com naturalidade, entender essas questões do espaço geográficas, a gente não está em área endêmica, ter muita tranquilidade, lembrar, verificar se já foi vacinado alguma vez e tal, tudo, mas é bom esclarecer qual é o quadro clínico, né? Certo. Doutor, eu vou fazer um pequeno intervalo só para ver se nós solucionamos esse problema técnico aqui, e já voltamos em seguida com o Dr. Carlos Hackmann no quadro Pergunte ao Doutor, e aí você pode continuar mandando as suas perguntas pelo 9694-6677. Voltamos já. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.